Então, vamos dar continuidade. Então, agora, apresentação da palestra Espiritualidade nas Instituições, com o Júlio César Faria Machado, que é um educador e um facilitador de aprendizagem e de mudanças, com várias outras formações, é autor de vários livros. Aí eu vou destacar o Certo e o Avesso, que eu já li, tive o prazer de ler. É uma pessoa maravilhosa, incrível, que eu sou suspeita para falar. Agradeço demais a presença aqui hoje com a gente, viu, Júlio? Passo a palavra. Então, eu acho que já fica muito claro que quando você fala espiritualidade, tem uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, ou religião, né? Nós não estamos falando da mesma coisa. Quando você fala de espiritualidade nas organizações, não é a gente fazer uma roda e rezar o Pai Nosso antes de começar a reunião, a começar o expediente. Não tem nada contra isso. Se algum grupo quiser fazer, tudo bem. Se eles consentiram em fazer entre eles, ótimo. Mas não é isso que se trata a espiritualidade. Não é trazer algumas práticas religiosas para o ambiente corporativo, né? Até porque o Estado laico, o Estado ele é laico, né? As instituições públicas são laicas. Mas ser laico não quer dizer ser ateu ou não espiritual. Ser laico significa que não está fechado com nenhuma religião, que é aberto, que respeita todas. O laico, ele tem exatamente isso. Não é negar a religião, o laico. Não é não falar, não pode entrar aqui, temos alergia a isso. Não. Então, quando nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos basicamente falando de valores e estamos falando do humano. Do humano. Quando fala assim, espiritualidade nas organizações, eu não vejo assim muita diferença entre falar humanizar as organizações. Humanizar. E o que é humanizar? Se a gente vê, olha o que costuma se fazer. A gente costuma condecorar certas pessoas de humano. Tem gente que fala assim, aquele chefe é muito humano. Ou, por exemplo, nós podemos referir ao diretor, não, ele é um sujeito muito humano, né, que está querendo todas essas coisas para a instituição. Mas por que a gente está dizendo que uma pessoa ela é muito humana? Trata-se da espécie? Se a gente condecora algumas pessoas de humano, quer dizer que pode não ser. Porque senão todo mundo seria. E você não diz de todo mundo, que todo mundo é muito humano. Porque parece que em alguns, tem alguns ingredientes humanizadores, em outros falta, tem menos. Porque não é que tem alguém que tem tudo e alguém que não tem nada. É uma espécie assim de graduação. Uns têm mais, outros têm menos, é igual tempero. Está com pouquíssimo tempero humano. Não, tem tempero humano de sobra aqui. E o que seriam esses ingredientes que humanizam? Quando você fala assim, fulano é um sujeito muito humano, nós estamos falando de quê? Por gentileza, me ajudem aí. Ele tem empatia, que é a capacidade de perceber, inclusive, o sentimento do outro, como é que está o estado emocional do outro, que empatia tem a ver com isso. É diferente de simpatia. A simpatia tem uma coisa mais externa, a pessoa é muito simpática, ela é muito agradável, mas ela pode ser simpática e não ser empática. O empático às vezes nem tão simpático, mas ele é empático, ele chega assim do jeito dele, mas ele conecta com você, ele te faz sentir igual a você. Então essa empatia, ela horizontaliza as relações. Horizontaliza, porque na empatia você não tem alguém de cima que vai dar conselho para o outro, que vai dizer, não, bobagem o que você está sentindo. Não, isso aí é tentar ser simpático, tentar dourar a pílula, e o que faz o outro se sentir até pior, porque tem um que não está igual eu, e eu que estou, então ele está me fazendo mostrar o buraco que eu estou. A pessoa empática, ela entra no buraco com você também um pouco, emocionalmente. Não é que ela vai sentir a mesma coisa que você. Porque se você tiver com a nuvem carregada, ela tem que ter um pouco do sol dentro dela. E também um pouco de nuvem. Para poder a nuvem sua pegar nada dela e ela levar um pouco do sol dela para você.
Porque empático não é os dois ir para a lama, assim, fica lá agora, chora. Não é virar dois no buraco e um depois abraço de afogado, os dois afogam juntos. Não é isso a proposta. Mas quando a gente fala que um sujeito ele é humano, ele é um pouco empático. E se ele é empático, ele está num lugar mais horizontal. Então, se nós queremos espiritualizar as organizações, nós vamos ter que mudar um pouco o projeto arquitetônico funcional, que é muito piramidal nas organizações, para que ele seja um pouco mais circular, mais horizontal. Então, se nós vamos horizontalizar isso, como é que vamos fazer com essa separação? Como é que pode haver mais união? Uma palavra que define espiritualidade. Sem ela, pode esquecer de espiritualidade. Sem ela, usa outro nome. Sem ela, não vem com conversa. É a palavra união. Onde tem mais espiritualidade, onde há mais espiritualização, tem mais união. Porque a união é o que mais caracteriza a nossa natureza humana. Nós não somos feitos para ser sozinhos, nós somos seres em relacionamento. Eu e tu, é um nós. Tanto é que até a oração cristã por excelência é o Pai Nosso, que fala Pai Nosso, de quê? De um nós, de uma irmandade. Ele não é pai mais de uns do que de outros, né? Nessa visão de um ser supremo, de um ser, quando fala um ser também isso aí vai na cabeça de cada um, o que seria isso, né? Quando se trata de espiritualidade, as pessoas podem inclusive ser ateias e estar trabalhando bem a espiritualidade na organização, na sua vida pessoal. Porque ser ateu, de um certo ponto de vista, porque tem vários pontos de vista para tratar isso, significa não acreditar num modelo de Deus. Principalmente um certo modelo que se passa através de determinadas religiões, que mostram um determinado modelo de Deus, e aquela pessoa, não acredito nesse Deus. E eu acho, inclusive, que uma pessoa que se declara ateia, ela está muito mais próxima de vislumbrar o que seria uma experiência do sagrado, do que aquela que é declaradamente crente, religiosa, e que cumpre praticante, papapá, mas que se você fosse vasculhar a crença dela, parece que Deus e Papai Noel seria a mesma coisa. Estou exagerando, claro, mas assim, seria um Deus antropomórfico, um Deus homem, um Deus que é um sujeito mais velho, como pintam nas igrejas, nas catedrais, às vezes tem algumas iconografias assim, mostrando essa imagem de Deus. Por isso que no Islã, interessante, que ele é mais recente do que o cristianismo, o Islã vem mais, né, a partir de Maomé, eles tiram completamente todas as imagens, eles tiram completamente todas as referências a Deus, como se Deus não tem adjetivos, é um mistério, você tem que alcançar. Então por isso que tem um caminho nesse sentido. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque essa conversa toda aqui, eu tenho ela mais ou menos sistematizada aqui. O Dalai Lama, que é o representante máximo do budismo tibetano, o budismo não tem crença em Deus, não tem o budismo do ponto de vista do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, é uma filosofia mais do que uma religião, ou se fosse uma religião ateística, porque eles não têm essa concepção de um Deus pessoal, um Deus que é uma pessoa, um Deus que é um ser fora, né? Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano. Ah lá, o humano, o amor. Aliás, um sujeito que é muito humano, passa o amor também por ele? Que é cuidar das pessoas, que é considerar, aceitar o outro, né? Respeitar o outro, tudo isso é expressões de amor.
Compaixão, que tem muito a ver com empatia também. Paciência, tolerância, capacidade de perdoar. O que está na contramão do perdão nos grupos humanos? O que seria o oposto do perdão? Onde tem pouco perdão, tem muito o quê? Muito rancor, que certamente tem... O rancor é uma expressão do julgamento, tem muito julgamento. Porque quando você começa a considerar o perdão, você tem que se abster do julgamento. Não é possível você julgar e perdoar, porque isso não é um julgamento processual. Né? Eu até digo quando eu estou com juízes, que eu falo assim, você pode inclusive dar sentença e perdoar ao mesmo tempo. Ah, mas como se eu dei sentença, como é que eu vou perdoar? Não, porque sentença é processual e perdão é algo espiritual. Né? Quando você vê o sujeito lá, por pior, mais desencaminhado que ele esteja, mais marginal, por pior que ter sido feito dele, e ele tem a sentença adequada e precisa ser feito mesmo, uma coisa é você dar a sentença, e outra coisa é você olhar para aquela pessoa e quando vê-la encaminhando lá para o cárcere, já indo lá para cumprir a sua sentença, você internamente desejar o bem àquela pessoa, abençoá-la, que ela se recupere, que ela se encontre na vida. Não tenho nada contra você, apenas o seu comportamento. Você pisou na bola, né? Então você tem que pagar por isso, é o nosso combinado social, e assim é, até que o amor aumente mais. Né? Mas você internamente não tem que ter raiva, nem desejar o mal daquela pessoa, nem desejar que ela se apodreça, que ela seja destruída, ou coisa assim. Porque aí você teria muita raiva daquela pessoa. E a falta de perdão, ela tem um caráter destrutivo, porque quando você não perdoa alguém, você no fundo quer que aquela pessoa pague, sofra. Que ela tenha uma perda na vida dela, para ver se compensa o mal feito. De modo geral é assim. Né? A espiritualidade também tem a ver com o elemento de contentamento, noção de responsabilidade, de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. Olha como é que o monge aqui está definindo espiritualidade. Inclusive uma pessoa que cultiva espiritualidade, ele não tem nenhum interesse em ficar aliciando pessoas. É diferente de alguém que faz parte de determinada religião, que precisa de pregar para converter as pessoas. Não, a espiritualidade, ela fala por ela mesma. Né? Aqui então nós vamos ver um outro conceito agora desse sujeito, Errol Koenig. Espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida, seu significado e relações com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar relacionada a propostas de uma determinada religião. Pode ou não, porque a religião normalmente ela é fechada com um determinado texto sagrado. E quando você está numa busca espiritual, você pode ver o sagrado em vários livros e não apenas em um. Quando você descobriu mesmo o que é a experiência de Deus, você é capaz de encontrá-lo num Fernando Pessoa, num Rumi. Rumi é um poeta sufi do Islã, lá da Idade Média, que tem poesias, que inclusive aquela Letícia Sabatella declama com fundo musical do Marcos Viana. Eu mesmo tenho várias para escutar. Pura poesia mística. Ah, mas ele é do Islã. Não me fala de onde ele é. Isso não me importa a fachada. Eu quero saber de conteúdo. Eu quero saber da mensagem, da vibração que está ali. Por isso que a espiritualidade já tem muito mais a ver com conteúdo do que com forma. Mais com conteúdo. Religiões há muitas, espiritualidade é uma. Porque ela nos une. Né? Enquanto a religião cria instituições, a espiritualidade, inclusive, as questiona. Tem muitas pessoas, inclusive, que estão vinculadas demasiadamente a uma instituição religiosa e está ali no seu processo espiritual também. Mas chega uma hora em que a espiritualidade ela perde mais asas, ela perde mais
espaço, e às vezes aquela instituição religiosa já não dá mais. Até aqui você vai. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado. Até aqui você vai, daqui para cá não passa, não. Senão você não é mais do nosso grupo. Né? Então eu fico imaginando pessoas, inclusive, que dependem da instituição religiosa para sobreviver. Como existem muitos profissionais que estão ligados aí, e de repente a alma dele quer mais espaço, porque a alma não tem religião, gente. Nem Deus tem religião, nem Jesus tem religião. Quem matou Jesus? Quem acha que pôs Jesus na cruz? Foi a religião. Pessoas de bem, religiosos. Ali, as pessoas da época. Não foram os romanos, não. Aliás, o Pôncio Pilatos quis até que ele não fosse crucificado. Ué. Sabe por que ele botou para poder ser... O plebiscito seria entre ele e quem? Barrabás, o cara mais crápula, mais sem ibope no meio da população, um cara assim, sem prestígio nenhum. Aí o Pilatos, influenciado pela mulher dele, porque ela tinha uma afinidade com o rabino, o nazareno, né? E aí ela influencia ele, falou assim, então tá bom, eu não vou ir contra o sacerdote, o sumo sacerdote, porque a gente tem até uns negócios juntos aqui. Quem quiser ver alguma coisa nesse sentido, eu sugiro ver no Netflix o filme Maria Madalena, o seriado. Maria Madalena. Maravilhoso. Agora eu já adianto para você que não é sobre Maria Madalena. Maria Madalena é só vamos dizer, uma fachada que tem, mas ele é basicamente sobre a vida de Jesus, sobre uma ótica que surpreendente. Você vai ver que delicadeza que é a montagem mexicana. Porque eles falam espanhol, lá é no México, é do México. Inclusive ia ser uma novela mexicana. A religião, de uma certa forma, já é encaminhada desde pequeno, não é assim? Já leva, quantos que não aconteceu isso? Já vai levando para a igreja, já vai levando desde pequeno para encaminhar o menino, né? Tudo bem, não é errado fazer, não estou dizendo, né? Mas a espiritualidade é um caminho muito pessoal, ela é um caminho mais livre. Claro que nem todos estão aptos ou no ponto para trilhar um caminho de espiritualidade, porque eles ainda necessitam um pouco desse trilho da religião, desse caminho que já está um pouco assim mais pronto para seguir. Não tem nada errado nem certo, tá certo? A religião tem uma hierarquia de pirâmide, a espiritualidade tem hierarquia de círculo. A religião, de uma certa forma, por essa estrutura piramidal, ela alimenta o ego. Olha que interessante, e a espiritualidade a transcende. Olha que interessante a criatividade desse pessoal ao fazer esse slide aqui. Notem alguns detalhes aí, e me falem o que vocês notaram. O que mais que vocês viram aqui? Além da mulher estar abaixo, e aqui ela está um pouco adentro. Aqui nós estamos vendo o que a gente chamaria de um neo-humanismo. Porque até então, muitas pessoas ficam só no humanismo. O que é um humanismo? O humanismo quer dizer, os humanos se dão bem entre eles e o resto é para a gente usar. Como tem sido, não é? Os animais, a natureza, é bem dentro daquela ideia assim do ser humano senhor da natureza, alguma coisa assim, e não parte dela. Aqui ele está bem no seu lugar. Não quer dizer que aqui não está se importando com uma relação de hierarquia ou de importância, não é? Se você for pensar bem, uma ameba, aqui deve ter uma amebinha, aqui tem, né? Pelo menos sugere uma amebinha, se bem que a ameba não é, aqui são dois, né? Seria um só. Uma ameba, moço, para ela fazer o que ela faz, com uma célula só, vou te falar, viu? Ela é poderosa demais. Com uma célula só. Faz todas as funções que nós fazemos com esses, claro que na sua devida proporção.
Mas todos têm o seu peso, todos têm a sua importância, todos estão dentro de uma grande rede, de uma grande, que a gente chama de um grande ecossistema, né? A religião prende a mente, aquilo que eu falei para vocês, até um certo ponto você pode voar, mas depois chega uma hora que você esbarra no limite. A espiritualidade, ela libera a consciência, inclusive para vocês experimentar mais, porque quando você fala de espiritualidade, você está falando de experiência. Você é um experimentador, que é o pré-requisito da sabedoria. A palavra sábio, que vem de sapiere, lá na etimologia, é aquele que experimenta, que saboreia. Sábio vem de saborear. Tanto é que se você for em Portugal, que é o berço do nosso idioma, e for a um restaurante, acabar de comer uma bacalhoada lá, o garçom chega e pergunta: e aí, o que você sabe? Nós podemos falar assim: eu não sei essa receita ainda não, você não me ensinou? Não, o que você sabe? Dá provar, saber, sabor. Olha que diferença, hein? Porque existe o que a gente chama de um sabido, que é apenas intelectivo, e o sábio, que é o experimentador, é aquele que sabe por provar, né? A religião, não estou dizendo que são todas ou que ela esteja nesse peso, mas ainda tem muito ranço com o pecado e com culpa. A espiritualidade, ela já fala assim: não tem nada certo, nada errado. A espiritualidade fala assim: o errado pode dar certo, o certo vira errado. O fato é que você aprende com as experiências. Então, se você taxar já de cara o certo e o errado, você já isola um tanto de experiências. Não estou dizendo que tudo lhe convém, ou de tudo você tem que experimentar, mas você também não pode dizer assim: isso aqui está fechado para mim, porque é proibido, ou coisa, como se fosse um dogma. Aí você fica ali, ao invés de você se libertar, você fica com aquilo, algemado naquilo que você teme, que você é interditado, né? A religião se apega a um livro sagrado, a espiritualidade busca o que de sagrado há em todos os livros. A religião gera separatividade e a espiritualidade abraça a diversidade e promove a união. Isso é uma característica assim muito clara, né? Não estou dizendo que todas as religiões fazem isso. As ocidentais fazem mais do que as orientais. Eu estive na Índia esse ano, estive lá em março, fiquei lá uns 15 dias. No meio espiritual lá, né? Visitei lá o Templo Dourado do Sikhismo, fui em Rishikesh, que é onde tem os ashrams, né? E também tem que ir lá no Taj Mahal também, porque passar pela Índia pela primeira vez e não ir lá, não dá, né? Tem que tirar uma foto lá, né? O fato é que a gente percebe que nenhum indiano está interessado em converter você para a religião, para qualquer religião dele. O judeu também não. Aliás, se você quiser ser judeu, meu filho, vai dar um trabalho danado para você entrar lá, viu? Vai ter um vestibular danado. Você acha que é fácil para ser judeu? Não. Mas, para ser cristão e muçulmano, é mais fácil. É só você converter. Para ser cristão é mais fácil ainda, né? Algumas pessoas de determinadas religiões, quando elas te procuram para conversar, elas não estão interessadas em saber qual é a sua, elas estão interessadas em falar da dela para te chamar para o lado dela. Uma pessoa espiritualizada, não, ela fala da dela e quer ouvir a sua. E fica admirado de ver como é que é seu caminho. O meu é esse, o seu é esse. Dá um abraço aqui. Vai com Deus. E ponto final, né? Mas agora, quem é que está nesse ponto, né? Quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Faz sentido isso para você? Se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. Isso é um guru que fala isso, com a carinha mais sorridente, né? Compreendendo essas diferenças, então, espiritualidade, religião e religiosidade, nos tornamos, então, mais tolerantes e respeitosos com relação àquele que não possui o mesmo entendimento que possuímos. Uma tolerância aumenta, né? Há
um abraço maior, há uma inclusão maior das pessoas. Você não separa as pessoas. Religião é uma garrafa com um rótulo, espiritualidade é algo dentro dela, tem a ver mais com conteúdo do que com rótulo, com embalagem. Muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo. É igual apontar para a lua. Tem vários jeitos de apontar para a lua. Você aponta com o dedo, você aponta com a caneta, você aponta com uma antena, você aponta com um pedaço de pau. Tem gente brigando com um jeito de apontar e poucos olham para a lua. Para onde aponta? Religiões são modos de apontar para um lugar. Olhe para o lugar. E se esse jeito de apontar não facilita você olhar para o lugar, pode ser que esse jeito não seja o melhor jeito para você. Por isso que é impossível uma teologia universal. Impossível. Quando fala uma teologia, um meio que seja satisfatório para todas as pessoas, ou uma religião única. Mas pode ter uma espiritualidade única com várias nuances, várias facetas, que você poderia chamar de seitas. Porque a palavra religião, inclusive, ela é uma palavra que significa religare, que significa ajuntar. Esse é o sentido mais profundo da palavra religião. Inclusive a palavra católico vem de katos, que significa universal. Só que quando você fala igreja católica apostólica romana, aí ela já não é universal mais, ela é romana. Aí já não abraça mais as outras que estão, a anglicana, a ortodoxa, porque ela não é romana. Aí já separou. Aí tem alguns códigos separados. Mas poderia até ter, não tem problema não. Tem os seus códigos, tem os seus. Mas vamos juntar, né? Nós temos o principal em comum. É interessante ver aqui um vídeo que o Papa postou. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Ao modo dele, ele colocou isso, né? Já bem católico desse jeito aí. Aí ele está honrando a palavra católico, que é universal, de agregar, de abraçar os outros, de não achar que a dele é melhor do que a dos outros. Esse é um caminho da espiritualidade, mesmo que seja com um viés religioso, não tem problema. Religião é roupagem, é jeito de ir. Espiritualidade é a meta. Por isso que quando eles falavam Maomé, outros falam Jeová, outros falam Buda, outros falam isso, e depois no final eles falam uma coisa só: o amor. O amor, o amor, o amor. Porque se nós esquecemos do amor, nós vamos para os dogmas, nós vamos para aquilo que está só nos entremeios, e esquecemos da finalidade principal, do que nos une mais, tá certo? Isso aqui eu acho um quadrinho interessante, que resume um pouco essa nossa conversa. Todos os dois peixinhos estão na mesma água, uma água do mar, esse grande mar, né? Essa imensidão.
Só que um está com certos limites e o outro não. O legal é quando esse aqui sabe pular e pode voltar, né? Mas nem todos conseguem fazer isso. E às vezes, quem pulou, às vezes é impedido de voltar também, né? Alguma coisa parecida. Aqui seria espiritualidade, né? Em vez de com Deus, porque aqui também está com Deus também, né? Simbolizando esse mar aqui, né? Interessante esse depoimento do Carl Sagan, que é um dos primeiros astrônomos, astrofísicos, né? Que tiveram uma abordagem mais popular da ciência, né? A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade, né? Então, falar que espiritualidade nas organizações, ainda nós estamos ainda um pouco modestos, mas assim, se não tiver espiritualidade nas organizações, ela simplesmente está doente. Então, é possível uma espiritualidade nas empresas? Não só é possível, como é imprescindível. Imprescindível. Feito essa limpeza que nós fizemos, pelo menos a minha intenção foi essa, de tirar esse caráter confessional, religioso, trazer a espiritualidade nesse sentido da humanização, né? Senão vai ficar o quê? O bicho pega, né? A espiritualidade nos locais de trabalho significa, pois, que os seres humanos são sensíveis a temas como justiça, confiança, tratamento respeitador e digno, possibilidade de obter no trabalho significado para a vida. Aqui foi dito que um dos maiores problemas não é mais a questão ergonômica do absiteísmo, mas é a falta de sentido, é a falta de um reconhecimento, né? Mas não adianta, se você não busca sentido no seu trabalho, onde você tem esse sentido por você mesmo, haja reconhecimento, inclusive, de que vem de fora para você, essa motivação extrínseca. Ela é importante, reconhecer o seu valor e tudo mais, mas não adianta só falar que vocês valem, vocês valem, vocês valem, se você não sente isso, por você mesmo. É igual falar assim, não, você é tão bonita, você é tão bonita, você é tão bonita, e se a pessoa não se sente bonita, o que ela vai ficar pensando de mim aqui agora? Que cara falso, senhor. O que você está querendo? Esse cara deve estar querendo alguma coisa, né? Esse cara é cego. Ele deve estar, não está vendo, chegando direito. Demagogia. Então, quando a gente está tratando de espiritualidade, nós estamos falando também de coerência, onde o externo e o interno eles vão se ajuntar. E uma coisa muito interessante, nós falamos aqui algumas palavras-chave, né? A união tem a ver com a espiritualidade. Onde você fala espiritualidade, ajuntar, ajuntar. Então, onde no nosso trabalho há muita separação, ali a espiritualidade está subnutrida ou desnutrida. Isso quer dizer, o humano está desnutrido. A alma está desnutrida. Quando eu falo alma, é esse preenchimento interior, que dá sentido, que faz seu olho brilhar. Que faz todas as suas células se reposicionarem de um outro jeito no funcionamento do seu organismo. Porque uma pessoa que funciona com uma vibração mais elevada, a sua fisiologia é diferente. Inclusive ele adoece muito menos. Inclusive ele até envelhece muito menos também. Porque as células estão nutridas também, não é só de vitamina, de glicose, mas estão nutridas de um amor, de uma vibração que nutre também, não só as células nossas, mas nutre as plantas, os animais. Cuide de uma planta com amor para você ver, de um animal, ou qualquer outra coisa. Até objetos, até coisas concretas como uma casa sente isso. Ah, mas casa não, né? É tijolo, né, Júlio? Ah, você acha? Tudo é átomo, gente. Tudo. São formas de organização. Quando você deixa uma casa descuidada, assim, mas parece que as coisas começam a estragar com uma velocidade. Parece que o ferrugem anda mais rápido. É uma coisa assim, inexplicável. Ora, a energia da casa. Tem muita estática na casa. E tudo que é
e tudo que existe é sensível à vibração, porque tudo é vibração. Essa cadeira é vibração também, apesar de estar parada. A gente pensa que está parada, por causa dos nossos órgãos dos sentidos. Vibração. Como um ventilador, que quando ele está rodando com uma rotação baixa, você enxerga ele, mas se ele aumentar a frequência giracional dele, você passa a não vê-lo mais. Mas ele está lá ainda. Alterou-se o quê? Ciclos, só a frequência dele, a velocidade dele. Existia antes o QI, quociente intelectual. Era a única medida que existia. As pessoas eram medidas pela capacidade lógica delas, racional. Depois veio o QE, depois do QI o QE, o quociente emocional, que o Daniel Goleman popularizou no livro dele, Inteligência Emocional. Né? Inclusive virando a balança, porque dizendo que o que mais garante competência, sucesso, produtividade nas equipes é muito mais o QE do que o QI. Ele fala daquelas pessoas assim que foram muito bambambãs na escola, que tiraram as melhores notas, mas não são as pessoas que têm um QE melhor. E, consequentemente, não são aquelas que estão agregando mais valor, elas estão assim meio que arrastando um pouco, porque a cabeça dela é muito maior. É um cabeção, que pode ser aproveitado, mas ele tem que equilibrar com o quociente emocional, porque está engatinhando. E agora o QS, que é o espiritual, né? Vem do S mudo do inglês. QS, que é esse quociente espiritual. Todos nós precisamos de ter os três. Os três são as inteligências que vão casar uma com a outra, que vão trabalhar juntas. Ter um QS desenvolvido, então, nos traz mais autoconsciência, crença no que se faz e nas pessoas, capacidade em lidar com as adversidades, espontaneidade, capacidade de ir além dos interesses pessoais, porque ele coloca as coisas em uma outra perspectiva, principalmente essa perspectiva de unidade. Não existe espiritualidade sem a unidade. Pode existir o QI e o QE sem unidade, mas o QS não. Sem a união. Não é possível uma pessoa estar desenvolvendo o seu QS e ainda alimentando questões separatistas, de separação. Ele começa a perceber uma igualdade entre as pessoas, uma irmandade, o amor dele vai se tornando mais universal do que tribal, do que setorial, do que familiar. É uma expansão de consciência. Eu prefiro falar isso do que evolução. É uma expansão da consciência, a qual busca um sentido maior para a vida, uma visão holística do mundo, amor no trabalho e nas pessoas e o compartilhamento de ideias. Uma pessoa que tem um consciente espiritual, ele não retém informação nenhuma. Ele quer o bem do outro como ele quer a si mesmo, por isso que é o amor incondicional. O bem para você é o meu bem. Então eu quero a sua promoção, eu não quero que você fique aonde está para eu crescer. Não há competitividade na espiritualidade. Como se eu e você somos um? Essa consciência da unidade. Eu poderia explicar isso para vocês de uma maneira assim, didática. Veja, por exemplo, as nossas mãos. Nós temos duas mãos que estão ligadas num corpo. Essas duas mãos, apesar de estarem separadas, elas são distintas. Você pode até chamar uma de esquerda e direita, mas você não vai dizer que elas são diferentes, assim, do ponto de vista, elas são diferenciadas. Elas simplesmente são mão direita e mão esquerda e são irmãs, são juntas. Você até fala uma mão lava a outra. Se essa aqui escreve, a outra não precisa escrever, ela pode segurar o papel sem menor complexo de inferioridade. Ela não vai sentir que ela é inferior à mão direita, porque a mão direita escreve. A mão direita fica assim, você segura isso, gentalha. Eu sou superior porque eu escrevo. Como? Se por acaso a mão direita, no meu caso sou destro, pega um martelo para bater um prego, quem vai segurar o prego? A mão esquerda. Por acaso ela é a serviçal, é empregada da mão direita? Não, ela é associada, são parceiras. E ai da mão direita se quer bater um prego sem alguém para segurar
bater o martelo sem alguém para segurar um prego. Quem é que vai dar importância a um lado mais do que o outro, se os dois são necessários? Quem vai dizer que bater martelo é mais importante que segurar prego? Quem vai dizer isso? Nós. Os egos. Esse nós somos campeões de fazer isso. Tanto é que nós criamos as separações de classe, separações profissionais. Falamos que se você não estudar, você não vai valer nada, que as pessoas que estudam têm um valor maior do que quem não estuda. O poder também é sobre umas pessoas. E assim vamos, fazemos essas separações todas. Aí essa mão direita, por acaso, se errar o prego e bater no dedo da mão esquerda, o que ela faz? Imediatamente ela larga o martelo e vai cuidar da outra mão. E por acaso ela vai depois cobrar a obrigação, você está me devendo, cuidei de você agora. Por acaso a mão direita, quando foi lá fazer uma pressão, um bafo, sei lá, um calorzinho na mão esquerda, ela está cuidando da outra? De quem ela está cuidando? Dela mesma. É a mesma coisa. É fácil de entender isso com as mãos. O problema é que aconteceu umas coisas esquisitas, até com as mãos, porque as mãos somos nós. Cada um é uma mão, ligado a um grande corpo. Por isso que quando você julga alguém, quando você ataca alguém, você está ferindo a você mesmo. Você às vezes nem percebe a correlação disso. Mas a sua fisiologia muda, o seu sono muda, as suas células se ressentem. Quem está nos mostrando isso, sabe o que é? Hoje, a terapia sistêmica de constelações familiares. Dizendo que aquilo que você faz ao outro, a alma é uma só, a alma humana, a alma da família. Então, ela precisa de ser reconciliada nas partes, porque está tudo ligado como se fosse a um servidor único. Então fazer a você é fazer a mim. Como a gente está falando das mãos aqui. Sabe o que aconteceu? Uma separação. As mãos inventaram, menina. Agora é da minha cabeça isso aqui, né? Uma historinha. As mãos inventaram de brincar de diferente. Segura aqui para mim, Cris. Pode levantar o microfone aqui. Elas brincaram. Vamos brincar. Eu vou ser o rei. Tá bom? Vamos vestir, mas é brincadeira. Porque você sabe que é só uma roupa. Eu vou ser empregada, tá bom? A mulher, o homem, não importa. Coisas diferentes, distintas. Aí a gente brinca, igual criança brinca de bandido e mocinho, mas depois eles falam assim, agora eu que sou bandido, agora eu que sou polícia. Vão trocar. Eles trocam e assim vai, nas brincadeiras. Eles não estão fixos nos personagens. Né? Vão brincar, vão trocar? Vamos, nós estamos brincando, então se está brincando é porque não é verdade. Então pode trocar, vamos trocar, trocamos, continua a brincadeira, você experimenta agora você ser rei, tá bom? E aí vai, até que já podaram seus momentos, desviaram seu destino. E aí aconteceu uma coisa, não me pergunte como. Tem até uma música que fala assim, eu quis saber onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Me diga onde é que foi que nós aprendemos. Onde é que aconteceu essa insanidade delas pararem de trocar e de fixarem os papéis na mão e eles esquecerem que são mãos. E que são isso que você vê. É o que aconteceu com a gente. De uma forma metafórica aqui, com esses fantoches. Mas ainda é necessário um outro elemento para o trem ficar mais definitivo ainda. Porque enquanto eu estou aqui, com esse corpo, com essas duas mãos vestidas, mesmo que elas estejam fixas, querendo fazer com vocês aqui uns fantoches, né? Uma representação, ainda não é um teatro de fantoches. Porque para ser um teatro de fantoches, de verdade, legítimo, daqueles que realmente ilusionam as pessoas, para que elas acreditem realmente que aqui são distintas pessoas, é necessário que haja o quê? O que está faltando aqui? A cortina, o anteparo, o biombo,
para que eu possa me esconder e só as mãos aparecerem. Aí, consumatum est. Como diz outro, a Divina Comédia está lançada e começa pelo inferno. Porque se você for ler Dante na Divina Comédia, ele começa pelo inferno, para chegar até o paraíso. É o inferno. Aí essa aqui ataca, essa com o martelo, e sabe o que essa aqui faz? Eu quero justiça, me dá um martelo. Só que a verdade, ela não foi mudada, ela foi apenas uma ilusão criada, porque a verdade continua, eu ainda existo, mesmo que esteja atrás de um biombo. Desculpe aí pelo biombo. Hein? Mesmo que esteja atrás de um biombo, mas eu ainda existo. Então, quando essa mão bate nessa e essa aqui desconta nessa, o que acontece com a verdade? Sofre duplamente. Eu vou sofrer 2 vezes, já não basta uma? Obrigado, querido. Por isso que quando você desconta no outro, você está descontando em você mesmo. Não tem exceção isso, gente. O problema nosso é uma miopia que nós temos e uma disfarçatez de perceber a relação causa e efeito. Porque às vezes a semente é lançada e o fruto é colhido só daqui a uns tempos. Então a gente não percebe a relação direta entre aquele ato de ataque e aquilo que nós estamos sofrendo agora na nossa vida. Achamos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, por causa do tempo. Alguns até costumam ser muito rápido, outros não. Mas a colheita é implacável, ela vem. Você pode escolher o que semeia, mas você não pode escolher o que colhe. Sabe o que você está recebendo? É o que você está dando. Essa é a conclusão espiritual da vida. A gente chama isso de autorresponsabilidade também. Normalmente, quando a gente sai dessa autorresponsabilidade, a gente cai num outro lugar, que a gente chama de lugar de vítima. A vitimização, quer dizer, fizeram comigo, oh, como eu sofro, oh, como me atacam, oh, como foram injustos comigo. E a pergunta, e você? Tem nada a ver com isso? Claro que não. O que eu fiz? Nada. Não, você pode não ter feito aqui, mas você está experimentando algo na sua realidade que tem a sua participação. Essa é a parte mais complicada. Vale a pena a gente dar uma investigada. Se você passar agora um escaneamento, quais as áreas da sua vida onde existem separações? O que dá para juntar? Pode começar entre você e você mesmo. Você é separado de você em que áreas da sua vida? Você e seu corpo, por exemplo. Como é que está aí a brincadeira? Aceita? Vocês estão de mãozinha dada, juntinho, ou você queria ir e deixá-lo para trás? Porque o corpinho, hoje vou te falar, viu, Soca? O cabelo, eita bunda mole, eita pele, eita isso, aquilo. Eu pergunto, isso existe ou não existe? A separação já começa com a própria pessoa. Em relação à sua história, você está separado dela? Você aceita? Que você, por exemplo, teve um pai assim, uma mãe assado, que você foi adotado, ou que você não teve determinado estudo, ou morou num lugar que não era bom, sei lá, ou tem algumas coisas do passado que são segredos inconfessáveis. E aí? Você já fez as pazes com isso tudo aí? Integrou? Aceitou? Aceitar não quer dizer mudar não, gente. É simplesmente virar a página. E quando a gente vai tratar de separação das pessoas, aí entra uma palavrinha para ajudar. Qual palavra que você acha que vai ajudar para poder dar uma higienizada aqui entre eu e você? Entre eu e o outro. Essa é uma palavra, inclusive, que vai acompanhar de cabo a rabo um livro que é muito interessante, que se chama Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres. Ele é um livro bem grossão, não se encontra nas livrarias, só por encomenda. Você pede num site e aí você chega para você em casa. Porque não é livro distante,
é um livro que a pessoa procura esse livro. Tá? Um livro bem de espiritualidade. Um curso em milagres. E onde ele vai de cabo a rabo dizendo assim, se é que a gente quer união mesmo e juntar as pessoas, nós temos que trabalhar o quê? O perdão. O perdão. E eu pergunto, como é que é o perdão nas organizações? Será que é uma coisa bem-vinda nas organizações? Ou nós suportamos viver sem perdão numa organização? Porque um lugar onde as pessoas convivem 6 a 8 horas por dia, que não tiver um perdoador bem treinado, vai ser o quê? Vai ser o hospício, vai ser o lugar de insalubridade tremendo, onde as pessoas vão querer sair dali logo, né? Assim, em vez de ir para lá. Em vez de ser um lugar que nos cura, vai ser um lugar que nos adoece. Porque a falta de perdão, ela realmente é intoxicante. Não dá para... O humano nosso não suporta. Ele adoece. Ele prefere então agora arrumar uma licença. Aí essas pessoas ficam com licença o tempo todo. Porque primeiro que ela nem consegue ela perdoar e também ela não consegue lidar naquele clima que está lá. Então, a espiritualidade cuida e trata dessas questões todas. Quero mostrar para vocês aqui um vídeo. Aliás, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Acho que tem mais 1 ou 2 nessa série, porque aí eu passo para os vídeos para a gente já ir fechando a nossa conversa. Uma empresa espiritualizada e uma não espiritualizada. Então, nós temos mais ou menos, sem muita correspondência aqui. Aqui, quando a gente fala uma cultura aberta, que ela realmente está disposta a mudar o seu jeito de ser. Cultura aberta. Cultura é jeito de fazer as coisas, jeito de pensar e tudo mais. Então essas coisas hierarquizadas, essas coisas muito verticalizadas faz parte da cultura. O jeito de tratar uns aos outros. Né? E aqui já é uma cultura fechada. Ah não, assim foi, assim será. Só que o que deu certo no passado, hoje já não está mais dando. Porque mudou. Mudou o paradigma. Principalmente por essas questões da informação, da tecnologia, da internet, né? Aqui tem uma consciência de missão, aqui tem mais uma questão de poder, a liderança é integrada. Quando fala liderança integrada é porque está junto e misturado. O líder ele é servidor. Aqui não, o líder é para ser servido. É um poder autoritário, né? Aqui persegue lucro ou resultados. O que eu quero saber é se você fez a sua tarefa, porque aqui você é o quê? Uma mão de obra. Você é um servidor, mas servidor no sentido de fazer seu serviço, e não de servir a uma causa, a um bem maior. Poxa, né? O diretor aqui ele fez questão de falar que a Justiça Federal ela teve grandes causas, que vocês fizeram parte dela, porque um líder, ele chama atenção, não é para a tarefa que você faz, não, é para a causa que nós servimos. A causa é muito maior, é isso que dá propósito a gente. Não é o seu dia a dia ali, o que você datilografa, o que você arquiva, o que você carimba, quem você atende. Isso é apenas os detalhes. Mas a causa é que nos inspira. Não é se você está apertando parafuso. Né? Aqui tem uma competição muito grande e aqui a parte racional, o QI é o que prevalece. Uma idolatria, a razão, as coisas assim muito materialistas, muito pragmáticos, e assim funciona. E assim a gente consegue essa união, essa síntese, né, das pessoas em torno de uma causa. O Amit Goswami, ele apareceu, a primeira vez que eu vi o Amit Goswami, que é um físico indiano, foi naquele filme Quem Somos Nós. Não sei se você já viu esse filme Quem Somos Nós, é um filme meio documentário, ele teve aí nas locadoras, tem no YouTube, Quem Somos Nós, que ele vai dar uma explicação da física quântica aplicada à vida da gente. Vários cientistas, vários caras vão falar, dar depoimentos, e o Amit Goswami é um deles, tá? Ele propõe o que a gente chama de economia espiritual. A teoria clássica do capitalismo só considera a dimensão física da realidade e prevê um capitalismo sempre em expansão, o que não é sustentável. O problema é que não somos apenas matéria. No caso do serviço público, que não, vamos dizer que não é bem alguma coisa assim de capitalismo propriamente dito, mas é de materialismo, se for pensar bem. É só de servir a
fazer uma tarefa, procurar atender a expectativa, né, da população, coisa assim. Somos também o que sentimos, o que pensamos e ainda os arquétipos de amor, beleza, justiça existentes no nível sutil do nosso ser. O economista Adam Smith, criador do capitalismo moderno, ignorou essas coisas, pois não eram mensuráveis. Então você não põe no balanço, não são mensuráveis. O que põe no balanço? Patrimônio, lucro, máquinas, né? Hoje se tornou agora um ativo também, que a gente chama de ativo, o meio ambiente. Já está no ativo das empresas, o ativo, o tanto que ele conserva o meio ambiente, isso agora hoje já é computado. Agora precisamos dar um passo a mais, é o que ele propõe aqui. O que eu estou propondo é, ao invés de concentrar-se apenas na produção material, os negócios devem considerar também a produção ativa de energias sutis, nos domínios emocional, mental e até espiritual. E aqui está a figura de um iceberg, mostrando que a parte material é aquela que aparece, e essas outras estão ocultas, né, abaixo da superfície. E que prestem contas disso, fazendo com que os seus balanços reflitam a produção do setor material e também a produção no setor sutil. O que é isso? Assim como hoje o meio ambiente é considerado um ativo econômico, proponho que amor, gentileza, bem-estar, criatividade também sejam considerados bens de uma nova economia. E alguém vai dizer, você está maluco? E daqui a 100 anos, eu espero até menos, que as pessoas vão dizer assim, uai, e podia ser diferente? E podia ser de outra forma? Como é que vocês conseguiam fazer diferente? Que selvageria era essa? Que coisa incivilizada era essa? Desumanizada era essa? E hoje nós falamos de quê? De clima organizacional. Eu te pergunto, o que mais afeta clima organizacional? Amor, humor, gentileza, perdão, inclusão, falta de preconceitos, tolerância, tudo isso é clima organizacional. Aí a gente vai, aumentando a vibe. Quando fala de clima organizacional e de vibe, eu logo penso num esqueminha aqui, que no meu curso a gente trabalha ele assim com mais a miúde, que é essa escala vibracional aqui de um médico, esse Dr. David Wilkins, que foi médico normal, vamos falar médico normal, pesquisador normal, desse paradigma materialista mesmo da medicina, que ela é muito mais materialista. Ela fala muito mais de doença do que de saúde. Ela cuida muito mais do corpo do que do sujeito da pessoa, principalmente no Ocidente. Mas está mudando, está mudando, está mudando. Vou até mostrar depois aqui para você um vídeo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles fizeram isso esse ano, gente, esse ano. Uma recomendação institucional, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Antes desse, então vou passar esse vídeo primeiro do que esse aqui. Deixa eu voltar, porque já que eu dei essa ênfase aqui, espera aí, vamos lá. Médicos devem abordar a espiritualidade dentro dos consultórios. A orientação inédita em todo o mundo é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A ideia é respaldada por mais de 100 estudos científicos que comprovam benefícios da vida espiritual para a saúde do coração. O primeiro desafio dos médicos brasileiros foi definir o que é espiritualidade. Nos consultórios. É importante para conceituar espiritualidade, conceituar primeiro religião e religiosidade que não representam espiritualidade. E se não é religião, é o quê? É algo que, às vezes, a gente usa para justificar algumas coisas que a gente não tem justificativa racional, eu acho. A ideia é essa, como é que eu vejo isso com mais
amplitude, né, a minha própria vida e eu mesmo. Espiritualidade para mim é autoconhecimento, onde você consegue ter uma visão plural da vida, né? O Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um conjunto de recomendações sobre o assunto. Não é grupo espírita, não. Os integrantes do grupo chegaram a um conceito que pode ser mensurado a partir de alguns valores. Perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Isto previne ou aumenta o nosso adoecimento? A diretriz foi baseada em mais de 100 estudos que comprovam os benefícios da espiritualidade para a saúde mental e física dos pacientes. As recomendações são aplicadas não só para a prevenção das doenças cardíacas, mas também durante o tratamento, para ajudar a reverter o problema. Foram essas evidências científicas que a gente consegue trazer para o meio acadêmico que conseguiram fazer esse embasamento. É uma ação inédita no planeta, né? É uma coisa que nós não temos. Inédita no planeta, nenhum outro país fez isso que aqui no Brasil fez. Mas é um fato que se deu porque justamente nós temos esse cuidado de trazer realmente essas questões de comprovação mesmo e não simplesmente o achismo. Ao todo, são 13 orientações do que o médico deve e não deve fazer ao abordar a vida espiritual do paciente. É recomendado, por exemplo, perguntar sobre a espiritualidade e a forma como ele encara emoções como raiva e perdão. Mas o profissional não pode prescrever nenhuma atividade religiosa. O documento diz ainda que o cardiologista deve sentir a abertura dada pelo paciente para indicar alguns caminhos que o ajudem a lidar melhor com sentimentos negativos. Atividade física, ela alivia muito essa carga emocional negativa. Segundo, tem pessoas que são propensas a aceitar meditação. As pessoas que meditam, elas tendem a ter pressão arterial mais baixa, elas tendem a se ajustar melhor às situações difíceis. Outros pacientes vão para terapia, análise. São pessoas que também têm uma boa aceitação para discutir. É por meio da meditação que esta publicitária procura se espiritualizar. A prática surgiu na vida dela depois de um desconforto físico. Eu tinha palpitações frequentes, né? Parava no ambulatório no trabalho, parava no hospital eventualmente, né? E sempre convivendo com uma palpitação, uma arritmia que não é confortável, né? E por que é espiritualizar? Porque a meditação ela traz essa expansão da consciência. A partir do momento que você consegue silenciar, que você consegue entender quem é realmente você. Há 2 anos, a mente da Caroline ficou mais calma e o coração também. Por exemplo, você deixou de sentir raiva? Jamais. Rancor? Não. Você acha que você consegue perdoar mais? Consigo. Por quê? Porque é esse o processo. Você começa a entender que você não perdoa para o outro, você perdoa para você seguir. Você começa a entender que tudo isso é para o seu bem. Interessantíssimo. Ela entrou agora com uma outra palavra. E quando você fala de espiritualidade nas empresas, nós temos 2 coisas, pessoal. Primeiro é a espiritualidade de cada pessoa, de cada um. Porque não é a empresa que vai cuidar da sua espiritualidade. E não existe espiritualidade da empresa. Quando a gente fala nas organizações, é que a organização ela pode dar abertura para que a gente tenha iniciativas mais comuns, como essa de hoje, como outras que virão, como outras que já aconteceram, né? Que abra um espaço e que tenha bons olhos para isso. Por exemplo, eu me lembro há muitos anos atrás, quando a Fundação Cunha Cabral mudou lá para o Alphaville, fui visitar, que eu já fiz palestras lá para eles, então uma das diretoras lá, vem cá conhecer a nossa sede. E ela fez questão de me mostrar uma sala, que é a sala... Fala assim, aqui, Júlia, a sala de afiar o machado, porque eu sempre gostei de contar a história do lenhador que parava para afiar o machado e com isso ele rendia muito mais. Então aqui a gente já vai, aqui é para afiar o machado. Era uma sala assim, que tinha uma cachoeirinha, uma queda d'água, tinha uma musiquinha de fundo, tinha uns móveis assim que ficavam rodando, tinha uns cristais, tinha uns divãs, uns colchonetes, almofadas, para a pessoa ficar ali na dela, zen. Tranquilo. E eu fiquei assim, o que é isso? Isso é a modernidade, é a espiritualidade nas organizações. E aí eu pergunto para ela, já tinha uns 8 meses que já tinha inaugurado, eu pergunto assim, e aí o pessoal disputa para vir cá, pega a senha para vir cá? Aí ela, ninguém vem. Por quê? Porque não querem? Não, é porque ainda a cultura
cultura da empresa não favorece. E quando fala cultura da empresa, não é da diretoria não, viu? De todo nós. Por quê? Porque ninguém tem coragem, porque a proposta não é para você ir lá antes do expediente, depois do serviço, não, é durante. Institucionalmente está aberto, quem quiser lá fica, não é ficar o dia inteiro lá. Afiar o machado é uns 10 minutos, 15 minutos. Quem lenha o dia inteiro fica afiando o machado o dia inteiro, não. Afiar o machado, é lá um pouquinho e volta para o trabalho. Ué. São aquelas pausas de 10 minutos que se faz. Hoje, inclusive, tem alguns lugares que é obrigatório fazer, para poder prevenir doenças de ler, essa coisa toda. No banco, por exemplo, caixa de banco, né? Por quê? Quem é que vai ter coragem de estar lá e os colegas passarem, porque ainda existe aquela leitura. Quem está lá é porque não trabalha, não tem serviço, está vagabundando, porque é valorizado muito mais aquela pessoa estressada que fica lá na mesa dela, soltando os cabelos, arrancando os cabelos, isso que é mais valorizado na cultura da empresa, é o sacrifício. É lenhar sem afiar o machado, mesmo que não renda, não importa, mas está ralando. É ralar. Está vendo? Não adianta você ter só o ambiente físico se você não tem a cultura que favoreça isso. Para que as pessoas dizem, oh gente, que inveja, você está aí. Eu estou precisando de estar aí também. Ou então de um chefe que teria, inclusive, uma responsabilidade nesse sentido, de perceber e perguntar para um funcionário dele assim, em determinada hora do dia, eu percebi que você não saiu do seu computador hoje. Você não acha que está na hora de dar um pulinho lá na sala embaixo? Lá não? No espaço zen? Ele falar, saia e vai para lá. Porque eu quero que você renda, e não que você fique aqui batendo cabeça. Renda, renda. Faz sentido isso, gente? Claro que tem que ter uma cultura que favoreça e tem que ter consciência das pessoas também, né? Para não virar um lugar de fofoca, que as pessoas vão lá para bater papo, né? Para poder simplesmente ficar saindo fora do trabalho. Não é esse o caso. Como a yoga pode adiar o envelhecimento do cérebro? É um trabalho de pesquisadores brasileiros em conjunto com a Universidade de Harvard, ou seja, estudo sério. Rodrigo, queremos saber tudo. Como é que é isso? Olha só, os pesquisadores avaliaram 2 grupos de idosas, um que pratica yoga e o outro não. Os cientistas descobriram que as mulheres que praticam yoga desenvolveram mais uma área específica do cérebro. É justamente a responsável por atividades ligadas à memória e à atenção. Quem conta melhor isso pra gente é a repórter Renata Ribeiro. Pessoal, tanto yoga quanto meditação são 2 palavras que precisam ser bem esclarecidas. Não se trata de nada ligado nem à espiritualidade, assim, do ponto de vista clássico, mas é espiritual. Com religião, então, nem precisa de triscar. Só que muita gente associa yoga ao hinduísmo. Por quê? Foi lá que veio. Então, quando eu estive na Índia, então, yoga você via, assim, fácil. Como na China, você vê, quando você vai lá nas praças, o pessoal fazendo tai chi, essas coisas, antes de ir para o trabalho. Né? Então ela nasceu realmente na Índia, mas não quer dizer que está ligada a hinduísmo, a incenso, a posições, nada disso. Hoje a ciência, você vai ver que essa reportagem vai mostrar muito isso. Saiu do meio religioso e veio agora a ciência abraçando e vendo os resultados disso na vida das pessoas, independente do que ela professa, do que ela acredita, não é o caso. A gente vê o aluno de yoga esticar, torcer, e não tem que ficar de cabeça para baixo, fazendo aquelas performances de yoga, não, pequenos alongamentos. Dos benefícios que isso traz para a cabeça. Eu era muito agitada, não parava quieto, ficar mais centrada nas minhas ações, mais tranquilidade. Eles dizem que tudo que eles fazem nesse tapetinho, eles levam para a vida. É isso, né? É isso. E de tudo que vocês praticam na aula, o que vocês mais treinam? O estado de atenção. Eu posso fazer um movimento simples como esse ou uma postura. O importante é estar presente naquilo que eu estou fazendo. Atenção e memória podem ser preservadas pela prática da yoga. Cada um no seu ritmo, cada um no seu limite. Não importa fazer performance, não. Isso não é ginástica, não. Einstein, da Universidade Federal do ABC e da Harvard Medical School. O importante é você fazer um gesto lento e ficar presente nele. Só isso, só isso.
Na tentativa de comprovar a hipótese de que a prática atrasa o envelhecimento cerebral, os pesquisadores trouxeram para uma sala de ressonância magnética 2 grupos de voluntárias. Elas tinham idades parecidas, o mesmo nível de escolaridade, mas em um deles, as mulheres praticavam yoga há pelo menos 8 anos e no outro, não. E o resultado do exame mostrou uma diferença importante no cérebro delas. As imagens dos cérebros mostraram que as mulheres da yoga tinham mais ativada a área do córtex pré-frontal, que controla as atividades cognitivas. Planejamento futuro, atenção, memória de trabalho. Então são funções muito importantes inclusive no dia a dia. E nós percebemos que foram justamente essas regiões relacionadas à atenção e memória de trabalho que se encontravam alteradas nas idosas, nas nossas voluntárias que praticavam yoga. Se isso é resultado dos anos de yoga, não dá para dizer com certeza. Para confirmar que a atividade de fato retarda o envelhecimento cerebral, serão feitos novos estudos. Ainda não há data para essa nova fase da pesquisa, mas quem pratica diz que já conhece o resultado. Os antigos yogis já sabiam desses benefícios, já sentiam no corpo esses benefícios, antes da ciência poder comprovar isso há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Então, a gente também tem essa percepção no decorrer da sua prática. A ciência vem comprovar uma coisa que já acontecia. Agora, quem vai lá? É igual ginástica laboral nas empresas. Começa e depois para... Por quê? Porque não tem tempo. Ou porque eu tenho outras coisas importantes a fazer. Cuidar da doença. Porque isso é para prevenir. E não só para a gente centrar mais. E o interessante, que a partir do momento que você começa a fazer essas pausas, esse silenciamento, você começa a ter expansão de consciência. Você vai tendo muito mais lucidez para lidar com as questões. Vem disso, vem disso. Agora eu pergunto, por exemplo, aqui no tribunal, essa plateia que está aqui agora, ela representa, assim, pela quantidade de mulheres e homens que estão aqui, as pessoas que trabalham aqui, tem muito mais mulheres no tribunal do que homens trabalhando, né? Na proporção de 90%? 55, 45. E nós temos 2, 4, 6 homens aqui, se eu contei bem. Num público de 40 no mínimo aqui. Né? Nós temos 10% de homens. O tema atrai mais as mulheres do que o homem quando fala de espiritualidade. Como é que eles estão se cuidando dele? Como é que se cuida? Eles não, como é que é? Como é que é para o homem isso? Como é que os homens percebem isso? Tem um livro que eu queria recomendar para vocês. Vou terminar a palestra agora só recomendando esse livro aqui. Chama O Milagre da Manhã. O segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas. Olha, e ele realmente vai mexer com o jeito que você começa o seu dia a dia. Ele advoga e vai realmente te fazer assim, a sua cabeça, vai te convencer, com um jeito muito, muito inteligente, como é importante o jeito que você começa o seu dia. Não comece de qualquer jeito. Né? Aí ele tem lá um ritual, que vai fazer algumas coisas e tudo mais, né? Se você quer que a sua vida seja diferente, esteja disposto a fazer algo diferente. Então é um ritual para fazer. Eu fiz aqui uma pequena listinha do que eu faço, por exemplo. Eu tomo água com limão cedo, em jejum. Depois que você lavar o rosto, vestir uma roupa, faça uns exercícios físicos, uns alongamentos. Isso aqui para 1 hora. Se você tem meia hora, é só encurtar isso tudo aí. Tá bom? Agora, ele vai fazer a sua cabeça, principalmente nessa questão de hora de acordar. Porque tem muita gente que acha, não, eu preciso de 8 horas de sono. Leia o livro para você ver. E aí você vai ver a delícia de poder acordar um pouco mais cedo. Né? Deus ajuda quem madruga, como diz, né? Não tem que ser 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Depende do seu
da sua rotina, do seu, o que você precisa. Depois que você tomar o banho, faça um pouco de silêncio. Pode ser uma oração, chamada ou meditação, ou coisa assim. Depois um pouco de visualização ou afirmações, e aqui depois um pouco de leitura também. A pergunta que eu faço assim, que livro você está lendo atualmente? Um livro de autoajuda, um livro espiritual, um livro que te eleva um pouco mais. Que livro que você está lendo? Eu pergunto isso, não vou fazer nenhuma estatística aqui não, mas eu vejo que pelo menos 20% a 30% apenas das pessoas têm um livro lendo. Os outros, não. Estou só vendo zap e tal, e televisão, e acompanhando as notícias, e as fofocas, e ligando na CNN, e papapá, na CBN, e papapá. Tudo bem, faça isso, mas... E a alma?